Meus amigos, eu sou o professor Álvaro Guimarães Oliveira e estou de volta para a gente complementar a análise que eu venho fazendo do vídeo do Fernando Ures, do economista Fernando Ures. Fizemos uma parte boa aí, vamos ver se a gente agora consegue terminar esse vídeo, tá bom? Então, vou botar aqui embaixo, porque eu não atrapalho aí o nome do Fernando Ures. Ok, então, eu acho que foi aí que nós paramos e vamos começar. Vamos deixar, deixa eu ver como está isso aqui. Ah, ok. Vamos ver se eu consigo botar para funcionar aqui. Empresas, mais os depósitos à vista, depósito de poupança, depósitos a prazo. Isso tudo é o M2. Aqui temos o caso da economia americana. O M2, em março de 2024, tem quase 21 trilhões de dólares. E a base monetária? Bom, a base monetária é bem menos disso. É cerca de 6 trilhões de dólares. Então, como a gente pode ver aqui no gráfico, dividindo a base monetária pelo M2, a base monetária representaria nem 30% do M2. Então, a maior parte do dinheiro criado nas economias modernas está a cargo dos bancos comerciais, do sistema bancário. Por isso, seria incorreto, ou no mínimo incompleto, definir apenas que a inflação é o aumento da base monetária. Especialmente depois do que aconteceu na crise financeira de 2008, quando os bancos centrais do mundo iniciaram os seus programas de afrouxamento monetário, no inglês quantitative easing, e passaram a comprar ativos dos bancos, dívida pública, hipotecas, debêntures de empresas, enfim. E isso acabou inflando e muito a base monetária, mas não necessariamente o M2. Como a gente pode ver aqui neste gráfico novamente, lá em 2008, 2009, a base monetária dá um salto, mas o M2 não dá o mesmo salto. Percentualmente, o que a base monetária aumentou até ali 2015 foi muito mais do que o M2, que seguiu o seu comportamento natural de acordo com a criação de crédito pelos bancos comerciais. Então, na equação oferta de moeda e demanda por moeda, nós já entendemos o lado da oferta, a quantidade de dinheiro. Mas o que seria a demanda por dinheiro? É a própria demanda dos cidadãos, das famílias, das empresas, de manter caixa, de manter saldos de caixa, saldos em dinheiro ou saldos na conta. Outra parte da demanda por moeda é simplesmente a própria produção da economia. Quanto mais bens e serviços sendo produzidos, maior será a demanda por moeda. Por isso que uma economia que cresce, que gera uma abundância de produtos, é deflacionária. O problema é que o aumento de dinheiro mais que compensa esses ganhos de produtividade e acabamos vendo o dinheiro valendo menos ano após ano, perdendo poder de compra, mesmo com uma economia em crescimento. Mas antes eu falei que choques de oferta de mercadorias não impactam o poder de compra do dinheiro, mas há uma exceção, o petróleo. Por quê? Porque o petróleo é a base energética da economia. E a escassez ou a falta dele pode levar a economia a produzir menos.
portanto, levando a uma menor demanda por dinheiro. Agora, o choque de petróleo é um ciclo que tem início, meio e fim. Em algum momento, o fornecimento se estabiliza num novo patamar que não gerará futuros impactos na atividade econômica. Isso significa que choques de petróleo não podem fazer o dinheiro perder valor ano após ano, década após década. São casos pontuais, são surtos inflacionários pontuais. A única e real causa do dinheiro valer cada vez menos é o Banco Central expandindo a oferta de dinheiro ano após ano. O que, em conjunto com os bancos comerciais, que também criam moeda bancária, acabam aumentando, inflando a quantidade de dinheiro numa economia. E o déficit fiscal é também uma fonte de expansão monetária, por isso que o descontrole das contas públicas cedo ou tarde acaba levando à desvalorização do dinheiro, à inflação. E por que então é tão importante entendermos a correta definição de inflação? Porque se confundirmos sintoma com doença, o remédio prescrito, na melhor das hipóteses, vai atacar os sintomas, podendo agravar a doença sem jamais resolver a causa raiz. E isso Antes de você falar isso, eu vou te antecipar aí, Fernando. Foi isso exatamente que aconteceu. Você vai falar, vai citar, vai colocar o vídeo do nosso Roberto Campos. E exatamente todos os dois falam isso. Né? Que o diagnóstico errado causa prejuízo. Então, nós temos um diagnóstico errado de que é inflação. Tanto do Friedman, tanto do, do Roberto Campos, eu não sei quem citou o outro, e você e Paulo Guedes, que citam ambos. Tá certo? Então, meu amigo, olha só. Por que eu estou dizendo isso? Porque, segundo o Roberto Campos, ele fala claramente, a inflação é a expansão da moeda. E não é, conforme eu já disse várias vezes. A expansão, a inflação é a expansão da demanda agregada, da demanda pública e demanda privada. Essa que é, e da expectativa de inflação. Essa é que é a causa primária da inflação. Ela pressiona a expansão da moeda, logicamente. E o governo tem que atender a essa pressão. Por quê? Porque se não atender, a economia vai ficar ilíquida, vai sofrer um processo de iliquidez, ou seja, ninguém vai ter dinheiro para nada. As empresas não vão ter dinheiro para pagar o salário, não vão ter dinheiro para comprar, não vão ter dinheiro para investir, uma série de coisas desse tipo. Não vai ter crescimento, tá certo? O crescimento vai baixar. Então, vai criar muito mais problemas do que se houver uma inflação. É isso aí que vai acontecer, tá certo? Então, o diagnóstico errado do senhor Roberto Campos e do Friedman, dizendo que é um processo monetário, fez com que se desenhasse uma estratégia de combate à inflação através da política monetária, o aumento da taxa de juros reais. E isso aí nunca deu certo, causa um prejuízo fantástico. Você deve lembrar que no ano de 22 o Brasil pagou 600 bilhões de juros da dívida pública, da taxa de juros sobre a dívida pública. Tá certo? No ano seguinte, 23, foi 920 bilhões. Onde é que vai parar isso, Fernando? Então, isso é um diagnóstico errado. Porque se o diagnóstico for um correto, por exemplo, é a demanda agregada e a expectativa de inflação que gera aumento de preço, que provoca o aumento de preço. Então, o combate vai ser na geração da demanda e não na expansão da moeda. Tá certo? A política monetária não pode combater, uma inflação. Quem vai combater a inflação é a política fiscal. A política fiscal combatendo a inflação, sim. Aí resolve, quer dizer, melhora substancialmente, traz a normalidade às situações econômicas de todo o mundo, não é só no Brasil, não. Tá certo? Então, você está certo quando diz que o diagnóstico errado, né, causa grande prejuízo. E é realmente.
Só que seu diagnóstico é errado. Você acompanha Roberto Campos e acompanha o Friedman, tá certo? E eu não. Eu digo, olha, esse diagnóstico está errado. O que causa a inflação é a demanda agregada, a demanda privada mais a demanda agregada, a demanda pública mais a demanda privada. Só que a demanda agregada, só que a demanda pública é muito menor do que a demanda privada, tá certo? Então, você vai dizer no final, que eu já ouvi o vídeo, você vai dizer que aí nós sabemos de quem cobrar da inflação, como se fosse o governo o único responsável pela inflação, e não é. Você está imitando o Roberto Campos. E todos os dois, você, Roberto Campos e Friedman, estão errados. Não tem problema nenhum, isso acontece. Tá certo? Um abraço e vamos em frente. O avô Roberto Campos entendia muito bem. Então, né? Essa mentalidade anti-empresarial deriva de uma definição errônea da inflação. O cruzado treinou a população brasileira para acreditar que inflação é alta de preço. Alta de preço é o resultado. Inflação é expansão monetária. E daí? E daí, consequências grandes surgem. Se inflação é alta de preço, então o culpado é o empresário que faz a alta de preço. Mas se inflação é expansão monetária, então o culpado é o governo. Portanto, para que fique claro de uma vez, Olha aí. Só esperar um pouquinho aí, Fernando, porque o Roberto Campos está dizendo: se a inflação é o aumento de preço, o culpado é o empresário. E se da expansão monetária, é o governo. Então, o Roberto Campos mostra aí claramente que ele está sendo tendencioso. Por isso que ele traz a definição para a expansão monetária. Agora, como não é a demanda agregada, não pode se culpar o governo sozinho. É governo e iniciativa privada que são responsáveis pela inflação. Tá certo? Vamos lá, pode falar. por todas, inflação é a perda de poder de compra do dinheiro e o aumento de preços é o sintoma dessa doença. E agora você sabe quem é o real culpado e de quem você deve cobrar: o governo. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, ativem o sininho. Viu? Você chegou à conclusão errada porque o diagnóstico seu é errado. Como se a inflação fosse a expansão monetária. A expansão monetária seria de responsabilidade do governo. Não é. A inflação é a aceleração da demanda agregada, pública e privada. Isso é que é demanda agregada. É a demanda pública e a demanda privada. Portanto, a responsabilidade é, é do governo e da iniciativa privada. Então, temos que cobrar dos dois. Não é só do governo, Fernando. Isso é tendencioso. Eu não estou defendendo o governo, não estou fazendo nada, estou colocando as coisas como são, como funciona a economia. Tá certo? Ok. Deem o joinha e vejo você. Eu te agradeço pela sua participação no meu programa. Estou só brincando, Fernando. Não, Fernando, olha só, se por acaso um dia você ver esse vídeo e quiser, pode me ligar. Pode fazer um vídeo me contestando. Pode fazer a réplica, entendeu? Vamos levar isso numa boa, porque o meu interesse maior é que as pessoas aumentem o conhecimento de inflação, por exemplo. E é fundamental, e eu vou fazer muitos cursos, expertise em account 5G, porque ela vai ensinar a teoria da partida dobrada. E a teoria da partida dobrada e contabilidade é o ponto fraco de todos os profissionais, não é só do Brasil, do mundo. Pela fragilidade de todos os profissionais sobre contabilidade e sobre a teoria da partida dobrada, eu me considero uma autoridade em contabilidade, porque eu conserto a contabilidade, eu mostro o erro e mostro como corrigir. O erro fundamental que tem mais de 530 anos. E também eu sou um expert em teoria da partida dobrada. Tá bom?
Ok? Um abraço e até a próxima. Eu vou ter outro vídeo seu que eu vou ver aí, porque eu achei meio estranho, mas vou analisá-lo aí, tá bom? Um abraço, Fernando. Tudo bom? Um abraço, pessoal. Ai, meu Deus. Bom, vou agora interromper. Chegou a nossa vez, né? Eu vou interromper com uma imagem muito boa do professor. Pessoal, eu terminei esse vídeo do Fernando completamente analisado. Eu acho que tem o meu trabalho aí que eu fiz sobre efeito da inflação sobre a moeda, tá certo? Então, pode comparar com a entrevista do Roberto. Na realidade, esse vídeo do Fernando Ulrich, eu estou exatamente pegando as palavras dele e colocando tudo aí. E no meu trabalho, eu faço um trabalho normalmente independente do que ele está falando. Mas dá no mesmo. Ok? Um abraço e até a próxima para vocês todos.